A Bíblia etíope, conhecida como Bíblia GES, ocupa um lugar singular dentro das tradições espirituais do mundo. Ao contrário das versões canonizadas pelo Ocidente, ela preserva um conjunto de textos cuja presença altera profundamente a compreensão tradicional sobre os ensinamentos atribuídos a Jesus e sobre a estrutura espiritual revelada aos antigos profetas. Este capítulo explora, na perspectiva esotérica, o motivo de essa versão ter sobrevivido praticamente intacta, revelando fragmentos de doutrinas que em outros lugares foram suprimidos, editados ou reinterpretados conforme interesses políticos, teológicos e históricos. A Etiópia sempre foi considerada um território espiritual, isolado por geografia, idioma e tradição. Graças a isso, textos que seriam posteriormente rejeitados pelos concílios cristãos, especialmente o Concílio de Nicéia e outros processos de seleção textual, foram mantidos na íntegra. O que para o Ocidente era apócrifo, para os etíopes era simplesmente parte do ensinamento original. Esse isolamento cultural permitiu que obras como o Livro de Enoque, o Livro dos Jubileus, o Apocalipse de Pedro e outros fragmentos místicos permanecessem como peças fundamentais da espiritualidade etíope. Do ponto de vista esotérico, isso significa que a Bíblia etíope funciona como um arquivo espiritual bruto, um conjunto de chaves simbólicas que escaparam da padronização teológica. Enquanto o mundo ocidental tratou a fé como instituição, a tradição etíope preservou o aspecto iniciático da religião, aquele que fala de anjos, vigilantes, dimensões invisíveis, transições da alma e estados superiores de consciência. O foco não está na doutrina externa, mas no processo interno que conduz à iluminação espiritual. Um dos pontos centrais desse capítulo é entender que, segundo a visão esotérica, as versões mais difundidas das Escrituras perderam algo essencial: a estrutura vibracional do ensinamento original. A Bíblia etíope, ao manter textos rejeitados, conserva passagens que descrevem o universo como uma realidade multidimensional, composta por estratos energéticos, hierarquias sutis e leis espirituais que operam muito além do campo físico. E isso não apenas muda a teologia, muda a visão inteira da existência humana. A presença do Livro de Enoque é especialmente decisiva. Ele descreve mundos celestes, entidades luminosas e a relação entre planos superiores e inferiores. Sua exclusão em outros lugares foi motivada, segundo interpretações esotéricas, pelo fato de que ele confere ao ser humano um entendimento direto da dinâmica espiritual sem depender de instituições religiosas. A Bíblia etíope manteve Enoque não por acidente, mas por tradição. Os etíopes acreditavam que esses textos continham instruções espirituais legítimas, capazes de elevar a consciência. Outro ponto essencial é o caráter iniciático dessa preservação textual. A tradição etíope não via esses escritos como simples relatos históricos, mas como mapas de ascensão, descrições veladas de processos espirituais. Para o buscador esotérico, isso significa que cada livro dessa coleção atua como um símbolo, uma camada de significado destinada a ser revelada por quem ultrapassa o entendimento literal. Jesus, segundo a visão espiritualista, ensinava nesse mesmo formato, por camadas, níveis, códigos simbólicos que só seriam compreendidos por aqueles preparados. Esse capítulo também explica a divergência fundamental entre o enfoque etíope e o enfoque ocidental. Enquanto o Ocidente enfatizou dogmas, controle doutrinário e uniformização religiosa, a tradição etíope preservou a pluralidade mística que marcava as primeiras comunidades espirituais. Essa pluralidade reflete o que muitos estudiosos esotéricos afirmam ser a essência dos ensinamentos de Jesus: autoconhecimento, purificação interior, despertar da luz interna e reconexão com o plano superior. A manutenção de textos que falam abertamente sobre seres celestes, interações espirituais, estados alterados de consciência e jornadas da alma foi um dos fatores que levou muitos teólogos europeus a considerarem a Bíblia etíope perigosa ou não adequada ao dogma. Porém, para a tradição espiritualista, é justamente essa riqueza simbólica que a torna preciosa.
Ela apresenta um cristianismo mais próximo de uma tradição iniciática do que de uma religião institucional. Por fim, este capítulo destaca o ponto central da obra. A Bíblia Etíope não é apenas uma versão alternativa das Escrituras. Ela é um portal para o cristianismo oculto, aquele que muitos acreditam refletir mais fielmente os ensinamentos originais de Jesus antes da filtragem política e teológica. Ela representa o fio que conecta o humano ao espiritual sem intermediários, preservando ensinamentos que apontam para a natureza luminosa da alma e para o processo interno de despertar que o Mestre teria transmitido. Entre todos os elementos preservados na tradição etíope, nenhum é tão central e tão profundamente transformador quanto o conceito da luz interior. Este capítulo aprofunda o significado espiritual dessa doutrina, que aparece de forma fragmentada em versões ocidentais, mas que na Bíblia etíope surge com clareza extraordinária. De acordo com interpretações esotéricas, essa luz não é uma metáfora poética, mas uma realidade energética e consciente, reconhecida por antigas escolas místicas e reconhecida também como núcleo da mensagem ensinada por Jesus. A Bíblia etíope, ao preservar livros como Enoque, Jubileus e textos sapiencinais mais antigos, mantém viva uma cosmologia na qual a luz é a substância fundamental da alma. Essa visão contrasta com a teologia ocidental tradicional, que tende a separar o humano do divino. Já a tradição etíope, alinhada ao misticismo original, afirma que o ser humano contém em si um fragmento direto da essência divina, um facho de luz, centelha, sopro luminoso. Esse elemento é apresentado como a verdadeira identidade espiritual do indivíduo, anterior ao corpo, às memórias e até mesmo às vidas sucessivas. Na perspectiva esotérica, Jesus teria enfatizado essa verdade, que o reino dos céus já está dentro do ser humano, porque a luz divina nele habita. Não se trata de aprendizado externo, mas de recordação, despertar algo que já existe, mas que permanece adormecido sob camadas de condicionamento mental, emocional e material. A Bíblia etíope reforça isso ao apresentar passagens onde a luz é descrita como guia interior, instrutor silencioso e consciência superior que conduz o buscador. Esta doutrina aparece especialmente no que os etíopes chamam de tseba, a centelha luminosa que não pode ser corrompida. Na linguagem espiritualista, essa centelha é a parte imortal da alma, o núcleo inviolável que permanece intacto mesmo quando o ser humano se perde em ignorância ou sofrimento. É a mesma luz que, segundo os textos etíopes, Jesus teria vindo reacender na humanidade, não por meio de rituais externos, mas através de orientações que levavam o indivíduo a voltar-se para dentro. A compreensão da luz interior na tradição etíope não se limita à ideia de iluminação simbólica. Ela descreve um processo prático e iniciático, atenção plena voltada para o interior, silêncio mental como ferramenta de purificação, respiração consciente para amplificar a vibração da luz, vigilância espiritual para identificar pensamentos densos, elevação vibracional por meio do amor e da compaixão, comunhão silenciosa com os planos sutis. Essas práticas refletem um tipo de ensinamento que dificilmente poderia sobreviver em tradições dogmáticas, mas que permanece claro na abordagem etíope. A espiritualidade é um processo interno, e a luz é o mestre interior. O pensamento esotérico analisa essas passagens como evidência de que Jesus transmitia uma forma de gnose, entendida não como heresia, mas como conhecimento profundo. A gnose é a compreensão direta da realidade divina, obtida por experiência e não por crença. A Bíblia etíope, ao preservar textos alinhados com essa tradição, torna-se uma ponte entre o cristianismo institucional e o cristianismo iniciático. A luz interior também é apresentada como frequência, um estado vibracional que se expande conforme o ser humano purifica seus pensamentos, emoções e intenções. Quanto mais elevada a vibração, mais próximo o indivíduo se encontra da sua natureza divina. Essa visão torna-se ainda mais evidente em livros como Enoque, onde a hierarquia celeste é formada por seres luminosos que operam em níveis de vibração mais altos. A mensagem implícita é clara. A luz é o destino da alma, seu ponto de origem e seu processo de retorno.
Além disso, essa doutrina possui um aspecto ético espiritualista importante. A Bíblia etíope reforça que a luz interior se manifesta através de atitudes alinhadas à verdade, à bondade e à integridade vibracional. Não se trata de moralidade imposta, mas de coerência energética. Ações que diminuem a vibração obscurecem a luz. Ações que elevam a vibração fortalecem-na. Assim, a ética não é instrumento de controle, mas consequência natural do processo de despertar. Outro ponto essencial deste capítulo é o contraste entre a doutrina interior e a doutrina externa. O cristianismo que se formou no Ocidente enfatizou rituais, normas e dogmas. Já a tradição etíope preservou a ênfase no interior, no templo secreto, construído na própria consciência. Essa diferença fez com que a mensagem sobre a luz interior fosse suavizada ou reinterpretada, enquanto na Etiópia ela permaneceu central e explícita. Para o pensamento esotérico, essa preservação é decisiva. Revela como Jesus ensinava técnicas espirituais de transformação, não apenas discursos morais. A doutrina da luz interior também explica o motivo de certos ensinamentos terem sido rejeitados pelos concílios teológicos. Ela coloca o poder espiritual nas mãos do indivíduo, não das instituições. Se todos possuem a luz divina em si, ninguém precisa de intermediários para acessar o sagrado. E essa é a essência do ensinamento preservado na Bíblia etíope. A divindade não está fora, nem distante. Ela vibra dentro do próprio ser, aguardando o momento do despertar. Por fim, este capítulo destaca que a luz interior não é um conceito teórico, mas o próprio objetivo da jornada espiritual. Segundo a tradição etíope, Jesus veio lembrar o ser humano de quem ele realmente é, uma consciência luminosa temporariamente vestida de matéria. Despertar essa luz não significa aprender algo novo, mas remover o véu que esconde a verdade eterna da alma. A tradição etíope preserva uma compreensão do reino dos céus radicalmente diferente daquela apresentada pelas versões ocidentais da Bíblia. Na visão esotérica presente nos textos etíopes, o reino não é um local distante, nem um destino pós-morte, mas uma realidade multidimensional que coexiste com o mundo físico. Este capítulo explora em profundidade essa concepção espiritual e explica como ela transforma a compreensão dos ensinamentos atribuídos a Jesus. A Bíblia etíope mantém livros e trechos que descrevem o cosmos como uma estrutura de camadas, semelhantes a níveis vibracionais ou estados de consciência. Em textos como o livro de Enoque, as dimensões superiores são chamadas de habitáculos de luz e não aparecem como geografias divinas, mas como frequências acessíveis mediante elevação interior. Essa cosmologia foi amplamente reduzida ou excluída nas tradições ocidentais, especialmente após a padronização doutrinária promovida pelos concílios imperiais. Contudo, na tradição etíope, ela permaneceu intacta, permitindo uma leitura mais ampla e espiritualista da expressão Reino dos Céus. Segundo essa visão, o reino é um campo energético que permeia a realidade. Não pode ser percebido pelos sentidos materiais, mas pode ser acessado pela expansão da percepção espiritual. Jesus, de acordo com essa perspectiva, ensinaria que o reino não é futuro, mas presente. Não é externo, mas interno. Não é físico, mas vibracional. A afirmação, o reino de Deus está dentro de vós, ganha, assim, uma profundidade literal. Trata-se de um estado de consciência que se expressa quando a alma se alinha à sua natureza luminosa. A Bíblia etíope apresenta esse reino como uma dimensão onde operam entidades luminosas, princípios espirituais, leis cósmicas e estruturas sutis que influenciam a realidade visível. O mundo físico é visto como a camada mais densa da criação, enquanto o reino representa camadas superiores de ordem, harmonia e sabedoria. Essa estrutura lembra sistemas esotéricos, encontrados em outras tradições ancestrais, como o conceito de planos astrais, mentais e causais. A diferença é que, na tradição etíope, esses planos são integrados diretamente aos ensinamentos de Jesus, formando um quadro místico coerente. Ao manter o livro de Enoque e outros textos rejeitados pelo Ocidente, a Bíblia etíope preserva detalhamentos sobre a dinâmica entre esses planos. O reino invisível
é descrito como a morada da luz, onde vibrações puras se organizam em padrões geométricos, sons harmônicos e frequências que regulam o universo. Essas descrições ecoam visões místicas encontradas em tradições gnósticas, cabalísticas e orientais, sugerindo que a espiritualidade primitiva possuía uma visão mais universal e menos limitada pelo literalismo. Esotericamente, o reino invisível se torna acessível quando o indivíduo expande sua capacidade de percepção interior. Isso não depende de crença, mas de estado vibracional. Quanto mais elevado o estado da alma, através do silêncio interior, da meditação, da purificação emocional e da lucidez mental, mais ela percebe a presença desse reino. Assim, o ensino de Jesus sobre o reino dos céus não seria uma promessa futura, mas um convite imediato. Acende tua luz interior e perceberás a realidade oculta. O reino invisível, nessas fontes, não está separado do mundo material. Ele permeia tudo. O físico é apenas o reflexo denso daquilo que existe no plano sutil. Isso implica que toda manifestação visível é consequência de uma causa invisível. Esse princípio é fundamental no pensamento esotérico e aparece velado em diversas parábolas. A Bíblia etíope, porém, oferece um pano de fundo que esclarece esse funcionamento, deixando mais evidente que Jesus ensinava sobre a estrutura oculta do universo, não apenas sobre moralidade ou ética. Nesse contexto, o reino invisível também representa o estado original da alma, antes de sua encarnação na matéria. É o campo onde a consciência se encontra em plena lucidez e unidade com a fonte divina. A descida ao mundo físico é vista como um processo de densificação vibracional, enquanto o retorno ao reino representa a ascensão da consciência. Isso se conecta à ideia de que a iluminação não é aquisição, mas retorno, retornar ao estado de pureza que foi obscurecido pela densidade material. Os textos etíopes também descrevem a interação entre o reino invisível e o mundo humano, por meio de leis espirituais que operam em silêncio. As mais importantes são: lei da afinidade vibracional. Semelhante atrai semelhante. A alma percebe apenas o que está no nível da sua vibração. Lei da manifestação. Tudo o que se materializa já existia no plano sutil antes de tomar forma. Lei da harmonia. Quanto mais alinhado com a luz, mais o ser experimenta ordem, clareza e propósito. Lei da interconexão. Nada está isolado. Todos os planos coexistem, e cada ação no plano físico ecoa nos planos superiores. A presença desses princípios dentro da Bíblia etíope reforça a ideia de que o ensinamento original de Jesus era profundamente metafísico e estruturado. Não era apenas doutrina moral, mas instrução sobre o funcionamento da realidade multidimensional. Por fim, a compreensão do reino invisível transforma completamente a visão espiritualista da existência. Se o reino é um campo que vibra dentro e ao redor de cada ser humano, então a experiência espiritual não depende de lugares sagrados, intermediários ou rituais externos, mas da capacidade de elevar a consciência. Esse é o ponto central preservado pela tradição etíope. O reino dos céus é um estado de percepção expandida da própria natureza luminosa. A tradição etíope preserva uma cosmologia espiritual singular, profundamente ligada ao livro de Enoque, que revela uma hierarquia de entidades luminosas raramente mencionadas em outras tradições cristãs. Enquanto a teologia ocidental reduziu o universo espiritual a categorias simplificadas, anjos, demônios, céu e inferno, a Bíblia etíope apresenta um sistema muito mais vasto, sutil e estruturado. Este capítulo aprofunda essa cosmovisão e explica como ela se integra ao ensinamento que, segundo interpretações esotéricas, Jesus transmitiu sobre a interação entre a humanidade e os planos superiores. O livro de Enoque descreve os vigilantes, ir em hebraico, egregoroi na tradição grega, seres de luz enviados para observar, guiar e instruir a humanidade. Ao contrário da visão demonizada posterior, os vigilantes não são apresentados inicialmente como entidades corrompidas, mas como consciências superiores com funções específicas dentro da ordem divina. A tradição etíope preserva essa nuance, permitindo compreender essas entidades como forças inteligentes que operam entre planos,
atuando como intermediários entre o mundo humano e as regiões mais elevadas do reino invisível. Esotericamente, os vigilantes representam princípios cósmicos, aspectos da consciência divina, manifestados em forma simbólica ou energética. Eles são guardiões da ordem, observadores do fluxo da história humana, zeladores de caminhos espirituais. A função primordial desses seres é manter o equilíbrio entre os planos e recordar à humanidade sua origem luminosa. Nas versões ocidentais, essas figuras foram reduzidas ou omitidas devido à complexidade que adicionavam à teologia tradicional, mas na Bíblia etíope elas permanecem vivas, revelando uma dimensão perdida do ensino espiritual primitivo. Além dos vigilantes, o sistema etíope preserva uma hierarquia de anjos da clareza, responsáveis por transmitir conhecimento espiritual àqueles que alcançam estados elevados de consciência. Essas entidades representam vibrações puras, que não se comunicam por palavras, mas por influxos de luz, insights e intuições profundas. De acordo com essa visão, quando Jesus falava sobre o Espírito de verdade, ele se referia a uma dessas inteligências luminosas que atuam como guias internos na jornada de expansão da percepção. Há também os anjos do caminho, associados ao movimento, à transformação e ao despertar. Esses seres são descritos como forças que acompanham a alma em seus ciclos de encarnação, atuando como impulso evolutivo, aquilo que inspira o indivíduo a buscar o espiritual, a questionar a realidade material e a lembrar da sua própria essência divina. Em outras culturas, conceitos semelhantes aparecem como devas, bodhisattvas ou inteligências arquetípicas, indicando que esse conhecimento espiritual era universal. A Bíblia etíope também preserva a noção dos guias de luz, que correspondem às consciências elevadas que supervisionam a evolução coletiva da humanidade. Esses guias não interferem diretamente, mas irradiam vibrações que ajudam no despertar espiritual em larga escala. Seu papel é semelhante ao dos mensageiros da aurora, mencionados em tradições de mistérios. São eles que mantêm a coesão do campo espiritual coletivo. Um dos aspectos mais importantes desse capítulo é esclarecer a visão esotérica sobre o relacionamento entre essas entidades luminosas e o ensinamento atribuído a Jesus. A leitura espiritualista sugere que o mestre reconhecia essas hierarquias e dialogava com elas de maneira natural, como parte de uma realidade espiritual intrínseca ao cosmos. Em várias passagens presentes no cânon etíope, Jesus não fala de anjos como figuras simbólicas, mas como inteligências reais que acompanham a humanidade. Sua mensagem era clara: o ser humano não está isolado no universo, está imerso em uma rede de consciências superiores que o observam, assistem e inspiram. De acordo com a perspectiva esotérica, a exclusão de Enoque e de grande parte dessa cosmologia dos cânones ocidentais não foi acidental. A presença explícita de seres de luz dialogando com a humanidade retiraria da instituição religiosa o monopólio da comunicação divina. Se anjos vigilantes e guias podem instruir diretamente o ser humano, então a mediação hierárquica perde força. A Bíblia etíope, ao preservar essa estrutura, confirma a ideia de que a espiritualidade original era mais experiencial, direta e interior. Outro ponto essencial desse capítulo é entender que esses seres não são figuras literais no sentido físico, mas camadas de consciência que podem ser percebidas quando a vibração interna do indivíduo se eleva. No pensamento esotérico, cada uma dessas entidades corresponde a frequências específicas da mente cósmica. Quanto mais elevada a vibração da alma, mais ela é capaz de perceber e interagir com essas inteligências sutis. Essa interação ocorre por meio de símbolos, sonhos, intuições, sincronicidades e estados profundos de meditação, sinais que a tradição ocidental frequentemente negligenciou, mas que foram preservados na Etiópia como instrumentos legítimos de revelação espiritual. O capítulo também destaca um ponto crucial: os vigilantes simbolizam a memória espiritual que a humanidade perdeu. No esoterismo, eles representam o olhar constante da luz sobre o mundo, lembrando que cada ser humano carrega potencial divino e está em processo de retorno ao plano superior. Assim,
A figura dos vigilantes não é de medo, mas de consciência. Eles são arquétipos da observação, do despertar e da vigilância interior, princípios que Jesus teria resgatado e reforçado em seus ensinamentos. Por fim, este capítulo conclui enfatizando que a cosmologia etíope revela uma realidade espiritual vibrante, habitada por múltiplas inteligências que operam além da percepção comum. Esses seres, longe de representarem mitos antigos, simbolizam as forças superiores que sustentam a evolução da alma. Ao preservar esse conhecimento, a Bíblia etíope mantém viva a dimensão mística e iniciática da mensagem original de Jesus, oferecendo ao buscador espiritual uma visão ampliada do universo e de si mesmo. A tradição etíope preserva a ideia de que a verdadeira mensagem de Jesus jamais foi um conjunto de doutrinas externas, mas um processo interno, silencioso, que opera dentro do buscador sem depender de intermediários. Neste capítulo, as escrituras etíopes destacam algo que surge repetidamente em seus textos místicos: a luz interna, descrita como a única revelação que não pode ser adulterada por mãos humanas. Essa luz não é metafórica, é tratada como um fenômeno espiritual real, experienciável, o mesmo que Jesus teria chamado de o reino dentro. As versões canônicas enfatizaram milagres e narrativas históricas, mas a tradição etíope destaca algo que incomodou profundamente autoridades religiosas. Jesus ensinava que o acesso ao divino é direto, imediato, e não necessita de templos, rituais fixos ou instituições mediadoras. O ensinamento central é que cada ser humano possui uma centelha luminosa, um núcleo incorruptível que não pode ser afetado por pecado, culpa ou punições externas. Essa centelha é chamada nos textos etíopes de luz nascida silenciosa, uma expressão usada para indicar uma origem antes da mente, antes da cultura, antes das crenças. Essa luz interna seria o evangelho não escrito, pois é transmitido pela própria experiência espiritual, não por manuscritos. O texto sugere que Jesus buscava relembrar cada indivíduo do que já estava nele, em vez de inserir novas crenças. A perda dessa compreensão teria sido a maior distorção histórica, pois substituiu a experiência direta pela crença mediada. A Bíblia etíope também faz referência a 3 níveis dessa luz interior: a luz que observa, a consciência básica, silenciosa, que percebe pensamentos, emoções e ações sem se confundir com elas. Aqui Jesus ensinaria que o primeiro passo do despertar é reconhecer que você não é o conteúdo mental, mas a presença que observa, a luz que purifica, um estado espiritual no qual a pessoa começa a perceber que emoções densas, traumas e memórias são dissolvidos automaticamente quando expostos à consciência plena. Nada precisa ser lutado, tudo é iluminado e transcendendo em seu próprio ritmo. Os textos enfatizam que essa luz não julga, apenas transforma. A luz que recorda, considerada o estado mais elevado, a fase em que o buscador reconhece-se não como um ser separado tentando alcançar Deus, mas como uma extensão do próprio divino. Essa lembrança é o conhecimento secreto citado nos evangelhos etíopes, diferente de meras crenças, pois envolve uma virada interior irreversível. Segundo a tradição etíope, esse ensinamento foi considerado perigoso, porque anula completamente qualquer estrutura de poder baseada em medo, pena eterna, punição ou autoridade religiosa compulsória. Um indivíduo que reconhece sua luz interna torna-se livre demais para ser controlado. Por isso, as escolas espirituais preservaram esses ensinamentos em círculos fechados, enquanto o mainstream religioso preferiu narrativas que mantivessem dependência, obediência e conformidade. O capítulo também explica que Jesus ensinava 3 práticas fundamentais para despertar a luz: a interiorização, ou o recolhimento da consciência para o centro silencioso do ser; a vigilância, que consiste em observar tudo o que surge sem se identificar; a unificação, o estado no qual a dualidade entre eu e Deus dissolve-se. Essas práticas não são rituais, mas modos de percepção. Elas foram preservadas de forma surpreendentemente clara na tradição etíope,
contrariando a fragmentação e os filtros posteriores. Também há referências ao que chamam de sabedoria do silêncio, interpretada como o ensinamento mais avançado. Jesus teria dito que o silêncio é o espaço onde Deus fala sem palavras e onde todas as respostas já existem antes da pergunta. Esse ponto aparece no livro de Enoque e em trechos místicos etíopes ligados à linhagem de Yared, enfatizando que o silêncio interno é a porta para a luz. Por isso, a verdadeira revelação não seria a leitura de manuscritos, mas a percepção do que vive dentro de cada ser humano. A Bíblia etíope insiste que a mensagem de Jesus é um estado de consciência, não uma religião estabelecida. É algo experienciado, não ensinado. É algo reconhecido, não aprendido. E é algo que foi mal compreendido, porque não pode ser institucionalizado. Assim, o capítulo conclui que o evangelho não escrito é o próprio ser humano desperto, e que Jesus não veio trazer novas doutrinas, mas relembrar o que nunca se perdeu, a luz eterna que habita cada consciência. A tradição etíope preserva um aspecto dos ensinamentos de Jesus quase completamente suprimido em outras tradições: o papel da respiração como veículo da presença divina. Enquanto as versões canônicas enfatizaram rituais externos, a Bíblia etíope apresenta a respiração como a primeira escritura, o verso vivo que acompanha cada ser humano desde o nascimento até o último instante. Esse ensinamento é tratado como tão sagrado que muitos escribas o chamaram de o idioma de Deus sem palavras. Segundo esses textos, Jesus não ensinava apenas conceitos espirituais, ensinava um modo de perceber o divino em cada inspiração, como se a própria essência do Criador estivesse entrando e saindo do corpo a cada ciclo do ar. Essa noção aparece codificada em comentários místicos da Igreja etíope e também em escritos extracanônicos, preservados apenas em ge'ez. A respiração é descrita como o ponto onde o corpo físico e o espírito se cruzam. Assim, entender a respiração é compreender os dois mundos simultaneamente. A Bíblia etíope se refere a isso como o segredo da ponte invisível, a ponte que liga o humano ao eterno. A respiração, nesse contexto, não é algo automático e sem significado. Ela é o símbolo vivo da união entre matéria e luz. No ensinamento etíope, Jesus explicava que a respiração possui 3 dimensões espirituais. A respiração que restaura é o fluxo natural que estabiliza a mente e restaura a clareza interior. Jesus ensinaria que, quando a atenção repousa na respiração, a mente perde o domínio tirânico e o coração se reabre ao sagrado. Essa restauração não é emocional, é energética. Ela dissolve resíduos mentais, tranquiliza o sistema e cria espaço para o silêncio. A Bíblia etíope associa esse estado ao que chamam de Ruach-Kedusa, a respiração santa, não no sentido teológico, mas como a energia vital que une o ser humano ao plano divino. A respiração que purifica. Este nível aparece em textos esotéricos etíopes, que descrevem a respiração como um fogo sutil, capaz de queimar padrões, memórias dolorosas e tensões acumuladas. Não é um fogo literal, é um tipo de vibração interior que se intensifica quando a respiração é observada conscientemente. Jesus teria ensinado que cada exalação é uma liberação e cada inalação é um recebimento. Juntas, elas representam o ciclo universal: receber, transformar, devolver. Purificação não é um esforço moral, é uma consequência natural da presença consciente. A respiração que revela. Esta é a dimensão considerada mais elevada. É quando a respiração se torna tão sutil que o buscador percebe que ela não é dele, mas uma força universal operando através do corpo. A Bíblia etíope chama isso de o sopro que não pertence ao homem. A revelação aqui é simples, mas profunda. O corpo respira porque a vida deseja se expressar através dele. O indivíduo deixa de se ver como um ser separado, lutando por iluminação, e começa a reconhecer que a própria respiração contém toda a prova de que o divino já está presente. Além disso, este capítulo enfatiza a ideia de que o corpo é um templo construído pela própria luz. Essa visão é radicalmente diferente da abordagem moralista tradicional. Na tradição etíope,
O templo não é um local físico, é o corpo consciente da presença. O corpo não é um obstáculo à espiritualidade, mas o instrumento primordial da revelação espiritual. A Bíblia etíope descreve o corpo como constituído por 3 câmaras espirituais. A câmara da mente, onde pensamentos surgem e se dissolvem como nuvens, a câmara do coração, onde vibrações emocionais se purificam pela luz da atenção, a câmara do silêncio, localizada num ponto profundo onde nenhuma imagem mental consegue penetrar. É nesse espaço interno que, segundo o texto, a presença repousa. Jesus teria ensinado que o corpo é o templo, porque é o único lugar onde a união entre o espírito e a matéria ocorre diretamente. A perda desse conhecimento gerou séculos de práticas desbalanceadas, focadas em negar, punir ou rejeitar o corpo, conceitos ausentes nos escritos místicos etíopes. Outro ponto central deste capítulo é a ideia de que a respiração serve como ritmo universal. Tudo respira: a terra, o cosmos, a luz, cada célula, cada átomo. Assim, observar a respiração é sincronizar-se com o próprio movimento da criação. Esse ensinamento foi preservado em cânticos etíopes antigos, que associam o ciclo respiratório à expansão e à contração do universo. Em seus comentários esotéricos, os guardiões etíopes afirmam que Jesus ensinava que o despertar final acontece quando o buscador se torna consciente de que ele não respira, ele é respirado. A vida respira através dele. Esse reconhecimento dissolve o ego espiritual, elimina a sensação de luta e coloca o indivíduo em harmonia direta com o fluxo divino. Assim, o capítulo conclui que a respiração é o maior sacramento oculto da tradição de Jesus, um sacramento vivo, permanente e acessível a todos, independentemente de religião, dogma ou crença. A Bíblia etíope afirma claramente que quem compreende a respiração compreende o próprio mistério da vida e que esse segredo foi deliberadamente minimizado para fortalecer estruturas externas de poder, quando, na verdade, o caminho sempre esteve dentro do corpo, silencioso, constante e imutável. A tradição etíope preserva um dos ensinamentos mais enigmáticos atribuídos a Jesus, a existência de 3 véus que distorcem a percepção humana e impedem o contato direto com a verdade espiritual. Esses véus não são entidades externas, mas camadas internas de obscurecimento que se formam ao longo da vida, distanciando o indivíduo de sua natureza original. A Bíblia etíope descreve esses véus como peles sutis, envoltórios que recobrem a consciência e obscurecem a visão do real. Segundo os manuscritos místicos, Jesus ensinava que a humanidade não sofre por falta de religião, mas por excesso de véus. A perda da ligação direta com o divino não ocorre por maldade ou ignorância, mas por condicionamento. Os textos etíopes afirmam que cada ser humano nasce com a visão aberta, mas rapidamente é envolvido pelos 3 véus da ilusão, que distorcem a percepção e bloqueiam a luz interna. Esses véus são chamados de véu da mente, véu da emoção e véu da forma. Eles não têm caráter negativo em si, são mecanismos naturais da experiência humana. O problema surge quando o indivíduo se identifica com eles, esquecendo que existe algo muito mais vasto por trás. Segundo a tradição, a função do ensinamento espiritual é dissolver esses véus para que a consciência volte a ver com clareza. 1. O primeiro véu, a mente como horizonte falso. O primeiro véu é o mais sutil, o véu da mente. A Bíblia etíope descreve a mente como um espelho que reflete apenas parte da realidade. Quando esse espelho está turvo, a pessoa confunde pensamentos com percepções, memórias com fatos, conceitos com verdades. Os escribas etíopes apontam que o maior erro humano é acreditar que o que pensa é o que é. Jesus ensinaria que, enquanto a mente estiver no controle, a percepção ficará restrita ao que ela é capaz de interpretar, e a mente interpreta tudo através de filtros acumulados. Esse véu cria um horizonte falso, fazendo parecer que a realidade termina onde os pensamentos terminam. A libertação nesse nível ocorre quando o indivíduo percebe que pensamentos são apenas fenômenos transitórios, não portadores de verdade. 2. O segundo véu, as emoções como correntes invisíveis. O segundo véu é o véu da emoção,
descrito como uma névoa vibratória que colore a experiência de forma intensa. Emoções não são problemas. Tornam-se véus quando o indivíduo se identifica com elas, acreditando que são sua essência. A tradição etíope enfatiza que emoções densas, como medo, raiva ou desejo desorientado, criam distorções perceptivas. O mundo passa a ser visto através dessas lentes temporárias. Jesus, segundo os textos etíopes, não condenava as emoções, mas alertava que o coração humano é como um lago. Quando agitado, não reflete o céu. A clareza emocional é a capacidade de sentir sem se perder no sentimento. Quando o véu emocional começa a se dissolver, a pessoa percebe que nenhuma emoção é permanente e que por trás de todas elas existe um espaço de pura paz. 3. O terceiro véu, a forma como prisão identitária. O terceiro véu é o mais denso e o mais difícil de reconhecer, o véu da forma. Ele se refere à crença de que o corpo, a matéria, o nome, a história e as circunstâncias definem a identidade real. É o véu que sustenta a ilusão de separação. Nos manuscritos etíopes, esse véu é chamado de o invólucro de poeira, porque limita a percepção ao mundo sensorial e impede que o indivíduo perceba a vasta presença que o habita. Jesus ensinaria que a forma não é inimiga, mas uma expressão temporária do eterno. O problema surge quando a forma se torna uma prisão identitária. A dissolução desse véu ocorre quando o buscador percebe que o corpo e o mundo são manifestações da mesma luz que o anima. A dissolução dos véus como caminho da verdade. A Bíblia etíope afirma que os 3 véus se sobrepõem, criando um labirinto perceptivo no qual a consciência se perde. Jesus ensinava que o despertar acontece quando a pessoa aprende a ver além deles, não por rejeição, mas por transcendência. A dissolução procede em 3 movimentos. Clareza da mente, permite ver pensamentos como fenômenos impermanentes. Transparência do coração, revela emoções como fluxos passageiros. Reconhecimento da presença, desfaz a identificação exclusiva com a forma. Esse processo não é um ritual, nem uma técnica, é uma mudança de percepção. Os textos etíopes afirmam que cada véu cai quando a consciência se torna consciente de si mesma. A verdade não precisa ser buscada. Ela se revela quando os véus se afastam. Os 3 sinais da dissolução. A tradição etíope descreve ainda 3 sinais que surgem à medida que os véus começam a se dissolver. Neutralidade interna. Nada mais domina completamente a percepção. Presença expandida. A consciência deixa de estar confinada na cabeça e se distribui pelo corpo inteiro. Visão luminosa. Não visão literal, mas a sensação de que tudo é composto de uma mesma substância vibrante. Esses sinais indicam que a consciência voltou à sua condição original, clara, ampla, silenciosa. O ensinamento final do capítulo. O capítulo conclui afirmando que Jesus não veio retirar os véus, mas mostrar como iluminar o espaço atrás deles. A verdade espiritual não é adicionada ao ser humano. Ela é revelada quando os véus internos deixam de obstruí-la. Essa é a chave esotérica preservada pela tradição etíope. A libertação não é conquista, mas revelação do que sempre esteve presente. A tradição espiritual etíope preserva uma estrutura de ensinamentos atribuída a Jesus que praticamente desapareceu em outras correntes. A doutrina dos 4 silêncios. Esses silêncios representam estados de consciência nos quais a percepção humana ultrapassa completamente o domínio da mente, das emoções e dos sentidos. Eles são descritos como portais interiores, através dos quais o buscador acessa níveis mais profundos da realidade, não por esforço, mas por esvaziamento. Diferente de abordagens teológicas posteriores, os escritos etíopes afirmam que Jesus não ensinava sobre Deus através de discursos elaborados, mas através do silêncio. A palavra era apenas um instrumento inicial. O verdadeiro ensinamento acontecia na ausência dela. Esses silêncios são apresentados como a linguagem desconhecida de Deus, a forma pura com que o divino se comunica diretamente com a consciência humana. Segundo a Bíblia etíope e textos místicos preservados em Ge'ez, os 4 silêncios são o silêncio da mente, o silêncio do coração, o silêncio do corpo, o silêncio da presença.
Cada um deles corresponde a um nível de profundidade espiritual, funcionando como degraus de retorno à origem. 1. O silêncio da mente, a queda do ruído invisível. O primeiro silêncio é o mais conhecido, mas, paradoxalmente, o menos compreendido. É o silêncio da mente, a cessação espontânea do diálogo interno. Segundo os guardiões etíopes, a mente humana cria um ruído contínuo que a pessoa raramente percebe. Pensamentos, interpretações, julgamentos e memórias repetem-se sem pausa, criando um fluxo incessante de som interno. O ensinamento de Jesus, preservado nesses textos, afirma que a mente somente se cala quando é observada, não quando é forçada ao silêncio. O observador interior, a consciência pura, age como luz sobre o ruído, dissolvendo-o naturalmente. O silêncio mental não é ausência de pensamento, mas ausência de identificação com o pensamento. É o primeiro portal, a primeira abertura em direção ao verdadeiro eu. 2. O silêncio do coração, a purificação sem luta. O segundo silêncio é o do coração, onde emoções deixam de ser reações automáticas e se tornam apenas vibrações transitórias. Nos manuscritos etíopes, esse estado é descrito como o coração límpido como água parada. O texto afirma que emoções densas não precisam ser suprimidas, mas observadas sem resistência. Quando a luz da consciência toca uma emoção, ela perde força, torna-se clara e se dissipa. Jesus ensinaria que o coração não deve se tornar pedra, mas cristal. A pedra é rígida, dura e resistente. O cristal é transparente, permitindo que a luz passe sem distorção. Quando o coração entra em silêncio, não significa ausência de sentimento, mas liberdade em relação a eles. Esse segundo silêncio abre espaço para compaixão genuína, não como virtude imposta, mas como estado natural, quando nada obscurece a visão interna. 3. O silêncio do corpo, a imobilidade sagrada. O terceiro silêncio é o silêncio do corpo, também chamado de aquietude dos ossos nos escritos etíopes. Aqui, o corpo deixa de ser percebido como um conjunto de tensões, desejos e impulsos e passa a ser reconhecido como um campo vibratório. A quietude profunda permite que o buscador perceba a energia interna do corpo de forma direta. Esse ensinamento contrasta com práticas ascéticas extremas encontradas em outras tradições. Jesus, segundo esses textos, não pregava a negação do corpo, mas sua harmonia com o espírito. O silêncio corporal surge quando o organismo deixa de reagir compulsivamente e se alinha à respiração consciente. Nesse estado, o corpo se torna um templo de vibração pura e o indivíduo começa a sentir a presença divina em cada célula. Esse terceiro silêncio dissolve a ilusão de que a espiritualidade está separada da experiência física. A percepção se expande, levando o buscador a reconhecer que o corpo não é obstáculo, mas veículo do sagrado. 4. O silêncio da presença, a morte da separação. O quarto silêncio é considerado o mais profundo e o mais raro. É o silêncio da presença, o estado no qual não há mais distinção entre o observador e o observado. É descrito como o campo antes de qualquer forma, o silêncio que existia antes do universo ser pronunciado. Os textos etíopes afirmam que este foi o ensinamento mais oculto de Jesus. Todo buscador é, na essência, esse silêncio eterno. Quando esse reconhecimento ocorre, a dualidade desaparece. Não há mais eu buscando Deus. Há apenas o próprio campo divino tomando consciência de si mesmo. Esse silêncio não tem som, forma, cor, nem localização. É a raiz de tudo. Ele não pode ser descrito porque está além da linguagem, mas pode ser reconhecido porque é a própria substância da consciência. A tradição etíope afirma que este é o verdadeiro significado de reino de Deus dentro de vós. Não um lugar, não uma crença, não um futuro, mas o silêncio que contém todas as possibilidades e sustenta toda a existência. A linguagem desconhecida de Deus. Os 4 silêncios juntos formam aquilo que os textos chamam de a linguagem desconhecida de Deus. Essa linguagem não é transmitida pelas palavras, mas pela ausência delas. Somente no silêncio total, mental, emocional, corporal e existencial, é possível perceber a mensagem divina,
não como frase, mas como entendimento instantâneo, uma espécie de sabedoria direta. Segundo a tradição, essa foi a verdadeira transmissão de Jesus. Não doutrinas, não rituais, não sistemas, mas silêncio consciente, o ambiente onde toda a verdade se revela por si mesma. Conclusão do capítulo. O capítulo conclui afirmando que os 4 silêncios são o mapa interno que todos carregam. Eles não precisam ser criados, precisam ser redescobertos. O silêncio não é ausência de vida, mas a plenitude dela. É a porta de entrada para o campo divino que sempre esteve presente, aguardando apenas que os ruídos internos se dissipem. A tradição espiritual etíope preserva um ensinamento considerado tão avançado e tão incompreensível para a mentalidade comum que acabou praticamente excluído das tradições posteriores. A doutrina dos 2 reinos. Esse ensinamento explica a estrutura fundamental da realidade e da consciência humana, revelando que toda a experiência espiritual se baseia na reconciliação de 2 dimensões que aparentam ser separadas, mas que, na verdade, são expressões de uma única essência. A Bíblia etíope descreve esses reinos como o reino exterior, o mundo da forma, da matéria, do tempo, dos sentidos, das circunstâncias. O reino interior, o mundo da consciência pura, da luz silenciosa, do eterno presente. Em tradições posteriores, essa dualidade foi transformada em oposição: matéria versus espírito, mundo versus sagrado, corpo versus alma. Mas nos textos etíopes, essa divisão é tratada como ilusória. Jesus ensinaria que os 2 reinos não estão em conflito, estão apenas não reconhecidos como um só. A estrutura do capítulo explica como ocorre a reconciliação desses reinos e por que esse conhecimento foi ocultado ou distorcido. 1. O reino exterior, a máscara temporária da consciência. O reino exterior não é demonizado, nem considerado inferior. Nos escritos etíopes, ele é descrito como a escola da forma, o ambiente onde a consciência experimenta limites para aprender a ver por trás deles. Este reino é caracterizado por impermanência, mudança constante, nascimento e morte aparente, dualidade, tempo linear, multiplicidade. O reino exterior é uma espécie de espelho fragmentado, onde a unidade fundamental se reflete de maneira dispersa. É apenas um modo de expressão da realidade, não sua essência. A visão etíope afirma que quem toma esse mundo como absoluto vive em constante medo, pois tenta garantir permanência num domínio construído sobre impermanência. 2. O reino interior, a realidade não criada. O reino interior é descrito como o estado natural da consciência, antes de qualquer forma, narrativa ou identidade. É a sede da luz interna, o centro silencioso de onde todas as percepções surgem. Esse reino é caracterizado por ausência de tempo, ausência de nascimento e morte, clareza total, não dualidade, imobilidade, eternidade vibrante. Jesus, segundo a tradição etíope, não dizia que esse reino viria, dizia que ele já está, porque é a base de tudo o que existe. A perda dessa compreensão transformou a espiritualidade em expectativa, quando deveria ser reconhecimento. 3. O engano da separação, o erro fundamental da humanidade. O ensinamento central deste capítulo afirma que o sofrimento humano nasce de um único equívoco fundamental: acreditar que os 2 reinos são separados. Esse engano produz sensação de isolamento, medo da morte, busca interminável por segurança, apego compulsivo ao que muda, rejeição do mundo material ou fixação nele, perda do senso de presença. A tradição etíope chama essa ilusão de a ferida primordial, não como uma falha moral, mas como esquecimento. O capítulo afirma: não há 2 reinos, há 2 modos de ver o mesmo reino. Quando vistos de fora, mundo e espírito parecem distintos. Quando vistos de dentro, são faces da mesma verdade. 4. O caminho da unidade oculta, a reconciliação dos 2 reinos. O caminho da unidade oculta é apresentado como o núcleo do ensinamento esotérico de Jesus. É o processo pelo qual a consciência reconhece que o reino exterior é a expressão temporária, o reino interior é a essência eterna, e ambos
são um só campo de presença. Essa reconciliação acontece em 3 movimentos profundamente simbólicos. A. Ver a forma como luz condensada. A matéria não é oposta ao espírito. É espírito em densidade máxima. Quando a percepção se refina, o mundo deixa de parecer sólido e passa a ser visto como vibração temporária. B. Reconhecer a consciência como o fundamento de tudo. Nada existe sem que seja percebido. Assim, a consciência é o solo onde os 2 reinos se encontram. C. Unir observador e observado. A unidade se realiza quando a separação entre o que vê e o que é visto se dissolve. Esse ponto é chamado de a visão unificada, um estado no qual tudo é percebido como emanando da mesma fonte. 5. O sinal da unidade, a vida sem resistência. O capítulo explica que o sinal mais evidente de que a unidade foi reconhecida é a ausência de resistência interna. Não significa passividade, mas fluidez. A consciência deixa de lutar contra o que é, porque reconhece que tudo é expressão da mesma presença. Esse estado é descrito como aceitação profunda, presença contínua, serenidade sem esforço, ausência de conflito interno. É o retorno à ordem natural da existência. 6. Por que essa doutrina foi ocultada? O texto afirma que essa doutrina foi rapidamente marginalizada porque elimina a dependência de intermediários, revela que ninguém está separado do divino, dissolve hierarquias religiosas, torna o buscador soberano em sua experiência espiritual. A unidade entre os reinos destrói qualquer estrutura que se sustente na ideia de separação e privilégio espiritual. Por isso, o ensinamento permaneceu oculto nas tradições etíopes místicas e foi substituído por versões simplificadas que reforçavam dualidade, obediência e medo. Conclusão do capítulo. O capítulo conclui afirmando que o objetivo do ensinamento espiritual não é abandonar o mundo, nem se perder nele, mas integrar os 2 reinos na percepção. Quando a unidade é reconhecida, a forma deixa de aprisionar, o espírito deixa de parecer distante e o indivíduo retorna ao estado original de clareza. Esse é o caminho da unidade oculta, a reconciliação que transforma toda a experiência humana e revela o que Jesus realmente ensinou. O reino interior e o reino exterior são expressões da mesma luz. A conclusão da tradição esotérica preservada na Bíblia etíope afirma que o ensinamento central de Jesus não era uma crença, uma doutrina ou um código moral, mas uma metamorfose interior. Essa transformação não dependia de templos, autoridades religiosas, intermediários ou estruturas externas, mas sim do reconhecimento profundo e silencioso de que o divino não é algo externo a ser alcançado, é a própria essência do ser. O capítulo descreve que todos os ensinamentos apresentados anteriormente, a luz interna, o silêncio sagrado, a unificação, a memória da fonte e a subida pelos 3 níveis de consciência, convergem para uma única realização. O buscador não é um discípulo tentando alcançar Deus, mas a própria expressão de Deus esquecida de si mesma. Esse é o ponto que, segundo a tradição etíope, ninguém acreditou, porque ele desmantela completamente qualquer estrutura de poder espiritual estabelecida. Ao contrário do que foi difundido na tradição cristã dominante, Jesus não apresentava a salvação como um evento futuro, mas como um retorno imediato ao estado original, que é anterior ao ego, ao pecado e à própria forma humana. A Bíblia etíope descreve esse retorno como uma lembrança luminosa, uma reabilitação do estado de consciência puro, onde a individualidade deixa de ser um limite e se torna apenas um instrumento do espírito. O capítulo afirma que esse ensinamento foi rejeitado por muitos porque contradizia o paradigma religioso da época, o de que o ser humano era essencialmente caído, deficiente, separado e indigno. A visão etíope retrata Jesus ensinando exatamente o oposto. A dignidade divina é inerente, absoluta e não pode ser perdida. O pecado, nessa perspectiva, não é uma ofensa moral, mas um estado de esquecimento da própria luminosidade. Se todo ser humano é uma extensão da fonte, então nenhuma autoridade terrena detém exclusividade sobre o acesso ao divino. Nenhuma instituição tem poder de liberar ou negar a graça,
pois ela não é algo distribuído, é algo reconhecido. A rejeição histórica desse ensinamento teria sido, portanto, estratégica. Quem possui interesse em manter dependentes prefere fiéis, não despertos. As escrituras etíopes explicam que a realização final ocorre quando o buscador compreende 3 princípios silenciosos. A essência nunca foi separada da fonte, apenas coberta por camadas de identidade mental. A luz interna não é adquirida, é revelada, como se o véu que encobre a percepção fosse gradualmente dissolvido pelo próprio ato de observar. O buscador e o divino são 2 nomes para a mesma consciência, um esquecido, o outro desperto. E é com base nesses 3 princípios que a tradição afirma que a última revelação de Jesus não foi registrada por escrito, não foi pregada em discursos públicos e não foi transformada em dogma. Ela foi compartilhada de forma velada, simbólica, porque só pode ser compreendida quando a consciência está pronta para recebê-la. Esse conhecimento direto não se transmite por palavras, mas por estado. Por isso, mesmo quando Jesus falava, aqueles que o ouviam literalmente não compreendiam o sentido profundo, não por falta de inteligência, mas por falta de percepção interior. A Bíblia etíope descreve essa revelação final como o reconhecimento de que o reino não é destino, mas identidade. Ele não é o local onde a alma vai, mas o que a alma é. As metáforas do caminho, da verdade e da vida são reinterpretadas nesses manuscritos como expressões de estados de consciência. Caminho é a dissolução do ego, verdade é o silêncio interior e vida é a unificação com o divino. O capítulo final também apresenta um ponto crucial. A busca espiritual termina quando o buscador percebe que não há nada a ser buscado, porque tudo o que se tenta alcançar já está presente na profundidade da própria consciência. A busca se desfaz, não por fracasso, mas porque a distinção entre o buscador e o objeto da busca se revela ilusória. O processo inteiro é uma jornada circular, onde o ponto final é o ponto de partida, agora iluminado pela compreensão. Essa compreensão radical é o motivo pelo qual o ensinamento autêntico de Jesus, segundo a tradição etíope, jamais poderia ter se tornado uma religião institucionalizada. Uma consciência que desperta torna-se soberana, livre e incontrolável. Ela não segue, ela emana, não busca, reconhece, não adere, integra. E é por isso que, no fim, a Bíblia etíope afirma que o verdadeiro ensinamento que Jesus trouxe não foi aceito. Ele dá liberdade demais a cada indivíduo. O capítulo final encerra declarando que a mensagem mais profunda de Jesus não está em palavras, parábolas ou textos, mas na experiência direta da própria consciência. A salvação, então, não é redenção, mas recordação. Não é seguir um mestre, mas reconhecer-se como extensão da própria mente divina. E essa revelação é o que transforma o buscador em fonte, dissolvendo para sempre o ciclo de ignorância espiritual que manteve a humanidade separada de sua verdadeira natureza.